1 Crônicas 19. Davi derrota os amonitas. Algum tempo depois, Naás, rei dos amonitas, morreu e o seu filho sucedeu-o como rei. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque o pai dele foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para expressar condolências a Hanum pela morte de seu pai. Quando os servos de Davi chegaram à terra dos amonitas para expressar condolências a Hanum, os líderes amonitas lhe disseram: achas mesmo que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não percebes que Davi te enviou esses servos como espias para examinarem a terra e destruí-la? Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, raspou-lhes a barba, cortou metade das roupas deles até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó até que a barba cresça e retornem em seguida. Vendo Hanum e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram de Arã-Naaraim, de Arã-Maaca e de Zobá, carros de guerra e condutores de carros, por 1.000 talentos de prata. Alugaram 32.000 carros de guerra e os seus condutores contrataram o rei de Maaca com as suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba, e os amonitas foram convocados das suas cidades e partiram para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o seu poderoso exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os reis que tinham vindo e se posicionaram à parte em campo aberto. Vindo Joabe, que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando do seu irmão Abisai e os posicionou contra os amonitas. Joabe disse a Abisai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Se, porém, os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Que o Senhor faça o que for bom aos olhos dele. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram do seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Quando os arameus viram que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que vinham de outro lado do Eufrates. E Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão. Avançou contra eles e formou linhas de combate defronte deles. Assim que Davi formou as linhas de combate para enfrentar os arameus, esses travaram batalha contra ele. Mas surgiram diante de Israel, e Davi mandou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram as pazes com Davi e se sujeitaram a ele. A partir de então, os arameus nunca mais quiseram ajudar os amonitas. A conquista de Rabá. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Joabe conduziu o seu exército até a terra dos amonitas e a arrasou. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joabe cercou Rabá, a capital, atacou-a e deixou-a em ruínas. Davi tirou a coroa do rei deles e ela foi colocada na sua própria cabeça, a coroa de ouro de 1 talento e ornamentada com pedras preciosas. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade. E trouxe também aos seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Batalhas contra os filisteus. Depois disso, houve uma batalha contra os filisteus em Gézer. Naquela ocasião, Sibecai de Rusate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, e os filisteus foram subjugados. Em outra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o giteu, que possuía uma lança cuja haste parecia uma laçadeira de tecelão. Em outra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Estes eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e os seus soldados. Glórias a Jesus.